Então, eu tô gravando esse vídeo para recapitular o encontro que não deu para gravar, onde eu apresentei uma introdução à experiência interior do Batalha. Basicamente, essa apresentação ela dá conta do preâmbulo e dos dois capítulos, né, dos dois capítulos iniciais da experiência interior, não da, né, de uma introdução mesmo. E antes de eu entrar diretamente no conteúdo, eu queria falar um pouco sobre o contexto, né, em que surgiu a escrita e, subsequentemente, a publicação da experiência interior, que tem toda uma história, assim, né, de que ele é um livro que foi escrito de forma bem fragmentada, né. Ah, no geral, assim, ele parte de uma compilação de três livros, né, que, na real, essa compilação nunca chegou a ser feita, a ser concluída, pelo menos, na real, enquanto o Batalha estava vivo, né? Que é a chamada Suma Teológica. A Suma Teológica, ela inicia com... Ela tem a experiência interior, que é essa aqui, e, além disso, ela continua com o Culpado e o livro sobre Nietzsche. No geral, essa compilação, né, desses três livros, ela nunca foi completa enquanto o Batalha estava vivo, né? Os três chegaram a sair de forma separada, a serem publicados com o Bataille ainda vivo, né? Ele morreu em 1962, e a Experiência Exterior, ele foi publicado em 1943. E é um livro que foi escrito de forma meio fragmentada, e, inclusive, nessa compilação ele nem foi o primeiro a ser escrito, né? O primeiro foi o Culpado. Na real, tudo começa com o anúncio da Segunda Guerra, né? E nisso um estado de reclusão muito grande do Bataille na França. E ele fala bastante no Ocupado, né? Ele inicia, ele começa a escrever dia 5 de setembro de 1939. E isso vai datar basicamente não só o começo da Segunda Guerra, mas da Segunda Guerra mesmo, perdão, como também vai datar o fim o desmembramento da Cefale, né? A seita barra organização barra revista que ele tinha com Klossowski e com o maçom, enfim. E, bem, é um momento, assim, muito delicado, assim, da vida dele, em que alguns vão dizer que o Bataille ele sai da prática e ele passa a se voltar totalmente à teoria a partir daí, de certa forma, né? No máximo que dê para considerar o Bataille como teórico ou como intelectual. Seriam rótulos que ele odiaria, no geral. Mas Num- de forma assim resumida, né? É o momento em que o Bataille começa de fato a escrever dentro de uma perspectiva de misturar reflexões da antropologia com a filosofia e com teoria política, né? Mais para frente ele vai escrever a parte maldita, enfim, outros. E a partir daí então ele vai começar de fato a escrever, né? Ele escrevia ensaios e literatura até então, né? Mas a partir de 39 é quando tem esse marco, né, em que o Bataille ele vai se tornando talvez um teórico mesmo, né, em certa medida, começa a escrever como teórico, pelo menos. E, bem, tentar explicar, tentar resumir a experiência interior é um negócio bem complicado, assim, porque é preciso ter um contexto de que o Bataille vai estar falando justamente sobre a crise
né? Que esse momento de crise em partes, né, não só enfim, por conta da guerra, mas do sistema capitalista, essa crise do sujeito também que vai ser muito pautada, né, nessa primeira metade do século, entre a Primeira e a Segunda Guerra, a partir desse momento em que, basicamente, o mundo do trabalho, o mundo da produção, da produtividade vai tomar de vez, né, a vida humana, ao ponto de que o humano vai cedendo, né, dos seus rituais, da sua relação com a religião, com o misticismo no geral, né, a chamada morte de Deus, né, esse período histórico, né, em que se projeta essa chamada morte de Deus. E aí, esse sujeito, esse ser metafísico, passa a tomar o lugar de Deus, né? Passa a ser o homem, passa a ser o sujeito humano. E nisso, Batalha ele vai colocar não só Deus, mas também vai colocar o homem em questão, né? Vai colocar a ideia de sujeito em si como questão, porque é como se o homem matasse Deus para então começar a colocar outra figura de si mesmo no lugar, né? No lugar de Deus. E aí nisso vão entrar algumas questões aqui que o Batalha vai estar toda hora trazendo essa centralidade de como vamos dizer, de uma salvação impossível, né? Então, se Deus está morto, né? Se Deus não existe, Deus está morto, né? Esse sujeito, esse ser metafísico transcendental, né? Não tem mais significado, então, tipo, o que que se coloca no lugar? Ah, o homem, o trabalho, a ciência, a técnica, né? A filosofia, a fenomenologia, e basicamente o Avatar vai estar toda hora apontando para o fato de que, tal qual Deus, né, não provém nenhuma salvação, tal qual todas essas ciências humanas, né, não, não podem prover nenhum tipo de salvação de igual. E aí ele vai tocar no que talvez seja a espinha dorsal, que é uma questão que até traz um ar meio existencial, meio existencialista, né, que é essa angústia do homem frente à sua finitude, frente ao seu não, sua insignificância, o seu não significado, frente a esse desconhecido, né, que se torna o mundo, as pessoas e as coisas a partir dessa nova posição, vamos dizer assim. E aí, a experiência interior, ela toca justamente no ponto central do que seria o acontecimento que desprovém o homem de si mesmo, né, o sujeito de si mesmo, que a desapropriação, né? Tem aí, inclusive, dá para até fazer um paralelo com um conceito do Heidegger, com o qual a gente vai, que eu vou trazer mais para frente, né? Que, inclusive, o Jean-Luc Nancy, né, faz essa comparação entre a experiência interior e o conceito de Ereignis, do Heidegger. Às vezes, vou fazer um comentário sobre isso mais para frente. Mas, no geral, a experiência interior ela tenta tocar nessa questão. E como que essas experiências, elas acontecem, né, mediante embriaguez, o ato erótico, essas experiências não que se voltam sempre ao gasto improdutivo, ao dispêndio, né, que é o tema sempre muito central, né, no Batalha, como a gente bem sabe. A figura do Nietzsche é muito presente, né, na experiência anterior, na real, toda a obra do Bataille, no geral, mas assim, na suma teológica e na experiência exterior. Por mais que o livro sobre Nietzsche seja o terceiro livro, ele ainda assim é uma figura muito presente, mesmo quando você quando não está sendo citado, né? E já logo no preâmbulo, né? Ele é bastante citado para tentar fazer, então, essa nova compreensão do que habitualmente a gente vai entender como sagrado e divino, né?
E usando aqui as palavras de Nietzsche, né, de que esse trabalho se trataria de subverter os supremos, agora abrindo citação, né, os supremos valores justamente em curso entre o povo, que significariam já perigo, decrepitude, aviltamento ou pelo menos repouso, cegueira, esquecimento momentâneo de si. E aí vamos frisar essa questão, né, desse esquecimento momentâneo de si, que vai muito de encontro com essa ideia de desapropriação do sujeito, né? E aí é nessa onda que seria a experiência, né? Quando você for falar, você quer a experiência, sobre a experiência interior que eu estou dizendo. E essa citação já deixa claro que essa outra definição, né, do sagrado, por perpassar uma transvaloração moral, inverte o significado habitual de sagrado e divino que reforça um caráter moral a partir de um positivismo, vamos dizer assim. E que tal inversão representaria um ideal de bem-estar e benevolência humanamente sobre-humano, que parecerá facilmente inumano, quando, por exemplo, tomando lugar ao lado de toda essa seriedade que se reverenciou aqui, ao lado de toda a solenidade que reinou até hoje no gesto, no verbo, no tom, no olhar, na moral e no dever. Ele se revela involuntariamente como sua paródia encarnada. E aí, nesse trecho, dá para citar dois conceitos que o Bataille vai trazer, vão estar muito presentes na experiência, que é um deles é o do riso, né, dessa destruição da seriedade, que seria então um aspecto tragicômico, né, mesmo da experiência, né, no sentido de que a experiência seria aquilo que leva o sujeito a uma experiência limite mesmo, onde a angústia e o prazer meio que se encontram nesse mesmo lugar. E, e justamente esse aspecto tem um aspecto tragicômico, né? Que ao mesmo tempo é trágico, ao mesmo tempo é cômico, ao mesmo tempo é angustiante, ao mesmo tempo como vamos dizer, é esse processo de, como dá para como dá para resumir. O riso seria, tipo, em um resumo simplificado, aquilo que aquilo que se alcança no momento em que a experiência acontece, no sentido de essa desapropriação, essa perda, né, do, essa perda do sentido que na real vai revelar uma outra coisa, um não sentido, né? E, e aí nessa, né, é, essa perda de sentido, ela envolve como vamos dizer, ao mesmo tempo uma dramatização, mas que na real é uma paródia, né? No sentido de que, tipo, se entende que aquilo com o qual, se, aquele objeto com o qual você, né, projetava o sentido, aquilo se desfaz. Então, né, isso perde essa densidade, vamos dizer, existencial da coisa. Então, tem todo esse aspecto ah, muito. É difícil, né? Sem dar nenhum exemplo muito concreto. É difícil tentar exatamente definir o riso no Batalha, mas seria justamente o contrário, né? De toda essa seriedade que o sujeito, que o humano vai encontrando nessas construções de sentidos, ou, né, sei lá, linguagem mais lacaniana, de significantes, e que isso, em alguma medida, quando a experiência acontece, ela é justamente uma transvaloração, né, de tudo aquilo que aparentemente, que até certa medida carregava algum tipo de sentido, mediante alguma finalidade específica, né? Existe toda uma carga aí de entender que ah, o humano, quando de frente para sua finitude, ele percebe que nada do que ele faz, nada, nenhum dos seus projetos,
no final das contas vai dar em nada, né? No final das contas ele vai morrer, vai perder tudo, vai, enfim, né? Até nesse sentido de senso comum. E é justamente essa liberdade, essa, esse grau de liberdade de entender que nada te possui ao mesmo tempo, você também não possui essas coisas e, enfim, esse controle sobre a vida, sobre a existência com o qual o sujeito imagina ter. E o segundo, né, como eu disse, é a questão da paródia. Que a paródia e a dramatização são temas muito do terceiro capítulo, que eu não vou entrar muito hoje aqui. Vou deixar mais pro final, né? Mas, resumidamente, a paródia e a dramatização são aspectos que induzem a experiência e o que a constitui. Seria uma forma de falar sobre as experiências e limites, né? Então, essa coisa, né, do fim da seriedade, né? Isso tudo envolve uma noção de que, tipo, para você alcançar um não sentido, você tem que inverter o sentido, né? Então, você parodia, né? Uma forma de parodiar o sentido para, de alguma forma, aquilo, quando isso acontece, você toma ciência de que, tipo, isso tudo, esse controle sobre a vida que o sujeito imagina ter, isso, na real, em si, na real, uma paródia, né? Então, é quase que ao mesmo tempo, uma constatação também sobre a forma como o sujeito se vê, como se ser fechado, como ser acabado e fechado em si. Essa questão de se ver como fechado, como separado, né? Isso é muito presente no geral no pensamento do Bataille, né? Porque no final das contas, aquilo que a gente chama de experiência interior, ela é uma forma de comunicação, uma forma de sair do isolamento. Isso eu vou falar um pouco mais para frente. Mas o principal assunto, né, que vai ser exposto é o seguinte, né, que, como o Bataille mesmo vai dizer, pergunta-se diante de outra pessoa, por que via ela apaziguou em si mesma o desejo de ser tudo? Sacrifício, conformismo, trapaça, poesia, moral, esnobismo, heroísmo. O que seria esse desejo de ser tudo? Aí já dá para fazer um paralelo, né? Agora falando, né, fechando a citação, dá para fazer um paralelo com a ideia de espírito absoluto do Hegel, né? Ou da plena realização e a saciedade plena do desejo, né? Mas que é mais ou menos esse ideal que a modernidade quer buscar, né? Mediante a produção, o trabalho, a acumulação. E justamente isso vai ser uma das questões que vai ser crítica central, né, desse livro. E aí isso precede a seguinte reflexão, né? Só um outro parênteses. Na edição da Autêntica, né, os livros que eu mostrei que são, né, foram publicados pela Autêntica, tal qual vários outros livros da Praia, enfim. E tem em muitas partes, como eu disse, né, a Suma ela foi escrita muito a partir dos diários do Bataille. Então, no final do livro sempre tem vários, tem vários pontos ali que estão relacionados com os diários dele. Então, ocasionalmente, às vezes eu volto para os diários dele, que dá uma explicação, às vezes até mais consistente para tentar entender a coisa. E aí no diário dele vai ter a seguinte reflexão. O sentido do homem é o não sentido. Que um ser tenha para subsistir, até mesmo para surgir, de se dobrar a sentidos peculiares, sucessivos, discordantes, que dizem: o homem é feito para isto, para aquilo, sempre o equivalente do marceneiro para a plana, apenas como aparência geral. Um dia pedem-se as contas. Com, contesta-se, não resta nada. Aí, mais para frente ele diz: só resta dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor tira.
E é dessa reflexão sobre a finitude do humano e a angústia de querer preencher esse espaço com afazeres, né, ele vai indagar. Qualquer um, dissimuladamente, querendo evitar sofrer, confunde-se com o todo do universo. Julga cada coisa como se fosse esse todo, da mesma forma que imagina lá no fundo que jamais irá morrer. Essas ilusões nebulosas nós recebemos com a vida como um narcótico necessário para suportá-la. Mas que é de nós quando, desintoxicados, aprendemos aquilo que somos, perdidos entre faladores, numa noite em que não podemos senão odiar a aparência de luz que provém dos falatórios? O sofrimento que se confessa do desintoxicado é o objeto deste livro. Então aqui já dá para ter um pouco mais, dá para entender com mais precisão do que o que que seria, né, esse momento o que seria a experiência interior, né? E aí o Bataille vai falar um pouco sobre essa certeza da nossa incompletude, da nossa separação e nossa finitude, como dois fatores que caminham juntos, e da necessidade ocasional de se entorpecer para esquecer de tal fato, como eu já falava, dos narcóticos, né, na situação anterior que eu trouxe. Mas isso sempre sendo feito para que a gente retome aos afazeres cotidianos, né, sem deixar que essa angústia de base tome conta da nossa vida. Mas a partir do momento em que nos entregamos a esse vazio, uma mistura de êxtase e angústia é experimentada. É provavelmente essa experiência que, como ele mesmo diz, não tem nada de revelador, não desvela coisa alguma. É puramente angustiante. É um perder e se reencontrar na perda. Isso seria meio que uma resolução de um enigma existencial que, por fim, no final não resolve coisa alguma. Enquanto esse processo de se esquivar da angústia e do êxtase, desse não sentido, dessa não resposta, fica então evidente, né, uma certa inibição, que aí no caso, né, tô falando dessa forma tipo, fugir, né, de encarar essa angústia da condição humana, propriamente dizendo, né, no geral. Porém, mais para frente, né, o Bataille vai definir a experiência como uma embriaguez, ao mesmo tempo que, né, ele está falando, isso é uma desintoxicação, mas isso também é uma embriaguez. E aí, isso pode ser lido de uma forma meio contraditória, que afinal de contas, o Bataille vai estar falando de uma desintoxicação ou de uma intoxicação, né? E aí eu trouxe a seguinte reflexão, né? Que se a gente puder resumir o que esse capítulo expõe, poderia dizer que a experiência interior seria uma embriaguez desinibidora, né? Uma experiência de perda parcial dos sentidos, o que remete, por exemplo, ao que Nietzsche chamaria de estado dionisíaco. Porém, tal estado faz a gente questionar. Toda embriaguez seria uma forma de experiência interior, né? E aí a gente sabe muito bem que a embriaguez é experimentada muitas vezes como uma válvula de escape da realidade, e até que ponto esse escape não escamoteia temporariamente a dor da realidade, com vias de amortecer o fardo existencial para que outrora quem se embriaga possa voltar à produtividade, possa voltar à produção. E aí, nesse ponto é interessante como Bataille busca explicitar a angústia da modernidade mediante o progresso, o trabalho e a acumulação. E a exploração, né? Obviamente, trabalho, exploração, enfim. Mas parece que o mesmo não chega a adentrar o fato de que o mundo do trabalho, se afastando do místico, seja pela morte de Deus ou pelo apagamento dos rituais que o remetem ao sagrado, né? No caso, falando propriamente do capitalismo tardio, se voltando à normatividade da rotina, ocasionalmente, esses sujeitos, né, enfim, horas conseguem ter essa desinibição, é justamente para voltar para esse processo de inibição, né? E, e aí, né, como eu coloquei aqui, porém é sabido que o direito ao descanso conquistado, por exemplo, pelas outras operárias, ao mesmo tempo é utilizado contra os mesmos como forma de as classes dominantes darem os anéis para não perder os dedos, né? Ou seja, em outras palavras, o descanso, o lazer, o dispêndio, não deixa de ser incorporado pela exploração capitalista, e nisso vale questionar. Até que ponto a experiência interior, o estado de ser soberano, né, que é outro
conceito de batalha que eu não vou desenvolver muito agora, mas até que ponto a experiência interior ela é efetivamente realizada e o contexto apartado dos rituais, apartado do místico, né? E aí pensando os rituais e o místico como no sentido mais coletivo mesmo, sabe, da coisa. No sentido de que, tipo, isso precisa acontecer mediante uma cultura, uma organização coletiva, um espaço coletivo, né? E até onde esse momento sagrado não é incorporado pelo sistema para mantê-lo produtivo. São algumas das questões com as quais eu trouxe, né, refletindo sobre a experiência interior, para tentar, às vezes, interpretar essa contradição entre esse torpor inibidor e uma possível desinibição pelo torpor. Porque, de qualquer maneira, aquilo que se pode ser chamado de estado dionisíaco dos bacanais romanos, por exemplo, era mediante rituais e uma cultura voltada a uma noção de dispêndio que a modernidade só encontra em seus rituais particularizados, suas festas fechadas, né, enfim, ou nos seus rituais fechados, né, de respectivas religiões, ou matrizes, enfim, matrizes religiosas. Uh, e aí eu acho que questionar trazer esse questionamento, obviamente é menos para desmerecer as descargas que a gente tem, né, para, enfim, os nossos dispêndios, vamos dizer assim, né, os nossos próprios gastos improdutivos. Mas para pensar como o capital e, ou, né, mas hoje em dia o neoliberalismo, como que ele captura, né, como ele hackeia a, até o dispêndio, né, em última instância, pensando assim, né, como que ele hackeia esse momento de descarga em prol de manter um ciclo de produtividade, né? É, porque uma coisa é entender o âmbito ritualístico e compartilhado do que seria essa experiência, né? A experiência exterior, no caso. O sagrado, da mesma que pode ser da mesma forma que pode ser experienciado mediante uma embriaguez, mediante a festa, e a forma como a modernidade tira tudo isso, né, dessa natureza sagrada, vamos dizer assim, e introduz tudo isso nessa agenda servil, né, da produtividade do mundo do trabalho. Mas, enfim, acho que isso é um pano para manga que vale muito a pena, vale a pena, enfim, né, daria para fazer um seminário só sobre isso, por exemplo. Né? Tá, bem, aí indo para o primeiro capítulo, né, saindo do preâmbulo, entrando no Crítica da Servidão Dogmática e do Misticismo, a Batalha nesse capítulo define a experiência exterior como aquilo que habitualmente se nomeia experiência mística, os estados de êxtase, de arrebatamento ou ao menos de emoção meditada, né? Só que aí ele vai estar criticando, em especial, o misticismo como compreendido até então, né? Confessional, vinculado a dogmas, puramente teológico, né? E a experiência exterior seria, então, como o mesmo vai dizer seu diário, né? A necessidade para o espírito de tudo colocar em questão. E aí, só um parênteses, né? Mesmo os rituais religiosos também não deixam em alguma medida, experienciar, né? De ter essa experiência. Só que aí vai entrar uma questão, que eu vou já entrar em breve, justamente com certa medida dogmática, né? Que os rituais impõem. Pois esse trecho dá para entender o âmbito em que, em certo ponto, tem a necessidade de um não saber, né, de se entregar ao acaso e à embriaguez, sem ter certeza do que vai acontecer posteriormente. É um estado nebuloso de êxtase. Porém, diferente da nebulosidade opaca e inibidora, que foi comentada anteriormente, né, que afinal de contas seria o contrário de um adestramento, né,
querendo dizer, a experiência exterior, ela não busca adestrar o sujeito, ela busca meio que liberar ele, né, dessa, dessa alienação, né, vamos dizer assim. É meio que um estado de não alienação, né, de encontro com esse nada nadificante, vamos dizer, né. É, e aí na batalha ele vai estar falando de como se... Ele vai estar falando muito sobre essa coisa de se deixar levar pela angústia, né, de mergulhar nela. E que ao fazer isso, essa experiência, ao contrário do título, na grande realidade ela não se resume a uma interioridade, né. Afinal de contas, é uma embriaguez de álcool, é sempre um ato sexual, sempre é algo que acontece no mundo, né? Não é algo interno, né? Que a gente não se resume a isso, né? Não é meramente algo que só se alcança meditando, por exemplo, né? E aí vai ter uma questão com a meditação mesmo, inclusive, como eu falei, nesse momento de recluso excessivo que o Bataille teve em que ele escreveu esses livros, né, durante a guerra, ele meditava, fazia yoga, né? E, enfim, devia dar uns rolês também, né? Devia, enfim, tipo, aproveitar aproveitar esse fim de mundo, tipo, o mundo vai acabar então, né? Devia ter também os momentos em que, sei lá, ele bebia bastante, né, em casa, na real, ele fala bastante no Culpado sobre isso. Foi quando ele conheceu inclusive, a amante dele que viveu com ele pelo resto da vida dele, né? Nesse momento que ele se juntou a ela, que ele chamava de Kay. Não vou lembrar o nome dela agora exatamente. Não lembro qual é a letra que ele vai usar agora. Só usa uma letra, assim, pra definir ela. Se não me engano, é K. Enfim, a relação que eu fiz agora, eu vou nem comentar, porque... É... Então, uma experiência exterior, ela nunca é uma experiência meramente interna, né? Sempre um embriaguez, um ato sexual, o uso de alguma substância, que leva a um estado em que se experiencia essa desinibição. Então, esse estado em que a angústia e o êxtase se misturam são, em suma, aquilo que o Bataille vai chamar de suplício. E aí, lembrando, né? Eu falei agora há pouco que ah, as religiões também, né? Os atos religiosos, as religiões, mesmo dogmáticas ou teocentristas, vamos dizer assim, também tem esse momento em que experienciam um estado meio de embriaguez, né, um êxtase, que seria então esse suplício, né? Só que o suplício tem uma questão aí, né, que é o termo da dogmática cristã. O suplício, ele é aquela coisa, né, do, da autopunição para chegar a Deus, né, para chegar à salvação. Só que a experiência exterior, ela tem uma conotação de entender que na real não tem salvação, não existe salvação. Então, o suplício, ele é em si o auge da coisa, né? Que é a dor e o êxtase, né? Onde a dor e o êxtase se encontram. E a partir daí é onde eles constatam a não salvação. E essa é a diferença, né, da experiência exterior, que o Bataille está dizendo, para o que se experiencia dentro da religião dogmática, né? Porque ela tenta sempre voltar à salvação, voltar a Deus, né? Você vai se punir para salvar sua alma para ir pro céu. Claro, sim. E primeiro o Bataille vai dizer que a experiência não é inefável, pois pode-se falar dela como um objeto. Mas mais para frente ele vai expor o quão contraditório é fazer tal coisa, em especial escrever um livro sobre isso, né? Pois afinal, por mais que se fale dela como algo, como uma coisa, né? Não quer dizer que o entendimento dê conta
de explicar ela propriamente. Tanto que sempre parece ser uma coisa meio, né, tentar falar da experiência exterior, falar daquilo que se experiencia tendo enfim, esses acontecimentos que eu elogiei agora há pouco, o embriaguez, o erotismo, substância, sempre tentar falar daquilo que se pode alcançar mediante isso, mediante também a poesia, né, a, a linguagem poética também tem isso, sabe, assim, tal qual dá para se dizer que isso pode ser experienciado pelas artes, talvez, em um ponto. Falar disso é sempre falar de uma coisa que não é uma coisa, né, querendo dizer, usar essas coisas para falar de uma coisa que não é uma coisa, né. Quando ele diz o que vi escapa ao entendimento, aponta para esse movimento de como a consciência subordina os objetos, né? Isolando uma coisa do todo, visto que aquilo que o Bataille chama de experiência exterior transpassa a noção de um objeto isolado e determinável. E aí, né, a gente pode pensar até em termos kantianos, né, de dizer que a experiência excede o domínio da experiência fenomênica, uma vez que, para Kant, a gente só pode conhecer os fenômenos, os objetos tal como aparecem as estruturas da sensibilidade e do entendimento. Quanto à coisa em si, permanece inacessível ao conhecimento. Só que aí é importante deixar claro que assim, o Bataille não pretende fornecer acesso à coisa em si, ao chamado númeno, né? Antes, ele procura mostrar uma experiência limite, né, na qual a distinção entre sujeito e objeto se desfaz parcialmente. E aí vocês podem se perguntar, né, por que parcialmente? A experiência interior ela não conduz ao conhecimento da coisa em si, mas a uma ruptura dessas coordenações ordinárias, né, da nossa experiência mediante um objeto. Fazendo transbordar os limites dentro dos quais o sujeito se relaciona com objetos determinados e cognoscíveis. E o âmbito em que, quando isso acontece, como Bataille vai dizer, o desconhecido toma de mim autoridade, né? E, como ele vai dizer na página 34 da experiência exterior, o desconhecido obscuro que o êxtase revela está subordinado a mim subordinado, né? Ou seja, é algo quando se experiencia através do sujeito a ponto de desmantelá-lo, e em alguma medida tirar seu posto de sujeito, que é essa perda parcial do eu, né? E aí pode ficar estranho, né? Tipo, como assim quebrar a barreira entre sujeito e objeto, né? Que é mais ou menos o que ele está dizendo aqui. A partir daí o Bataille vai falar sobre o desconhecido, para tentar explicar isso. Seria algo que nos deixa frios, né? Antes que a gente possa acolher ele propriamente, né? Então é algo que, que, que quando acontece, deixa a gente desbaratinado, né? Vamos dizer assim. Nosso entendimento, nossos sentidos não dão conta de tentar entender aquilo. Mas aquilo atravessa, meio que atravessa a gente de alguma maneira, né? Querendo dizer. E ele faz um paralelo, né? Aqui dizendo seriam os efeitos das imagens transtornadoras e a forma como a emoção poética nos toca sem dificuldade. Mais para frente ele diz. Se a poesia introduz o estranho, ela o faz por via do familiar. O poético é o familiar dissolvente no estranho, e nós mesmos com ele. E, e aí ele continua, né? A apreensão divina ou poética está no mesmo plano que as vãs aparições dos santos, na medida em que ainda podemos, por meio dela, apropriar-nos daquilo que nos ultrapassa e, sem tomá-lo como um bem próprio, ao menos reconectá-lo a nós, aquilo que já tinha nos tocado. Dessa forma, não morremos inteiramente. Um tênue fio, mas ainda um fio, liga o aprendido ao eu. E aqui a gente pode fazer uma ligação com. Eu lendo isso, faço uma ligação com o conceito hegeliano de Aufhebung, né? Porque essa experiência do não saber parece que ela perpassa um Aufhebung, né? Uma supressão e uma conservação, né? Que seja essa destituição dessa noção de eu
só que ao mesmo tempo uma conservação dessa distribuição ao mesmo tempo, né? E em outras palavras, né, seria mais ou menos uma pequena morte, né? Essa perda parcial dos sentidos, essa perda parcial da, dessa noção entre sujeito e objeto, poderia ser o que o Bataille chama de pequena morte, né? La petite mort, que ele vai falar muito no erotismo, né? Para se referir ao orgasmo. E aí, pensando assim, né? Então, se dá para fazer um paralelo com o Hegel, coloca, então, a possibilidade do Bataille pensar dialeticamente, né? Talvez possa ser, isso pode ser algo que vem à mente, né? Para quem, principalmente para quem estuda Hegel. E aí, trazendo um pouco de um livro que eu venho lido, estudado há um tempo, do Christopher G. Mershak, chamado The Sunday of the Negative, Reading Bataille, Reading Hegel, ele vai começar dizendo que o não saber seria a diferença interna do saber, e não um pleno não saber, né? Afinal, o mesmo, de forma plena, seria um não sentido. E aí, o que seria um não sentido? Aquilo que existe sem uma finalidade, tipo a natureza, a matéria, a imediaticidade, tudo aquilo que não é humano, né? Que escapa do humano, vamos dizer assim, né? Afinal, o que constitui sentido é o humano. E o humano nunca abandona de vez o saber e o sentido, né? A não ser na sua morte. E aí, nas palavras do James Shark, isso seria então a postulação de uma relação intrínseca e mesmo interna entre sentido e não sentido. Tal relação delimita o não sentido como mera autocontradição do pensamento, seu duplo silêncio. Mais pra frente ele diz: o movimento do pensamento não vai, então, do não sentido ao sentido, mas do sentido ao sentido, como eu disse, né, anteriormente. Porque o pensamento propriamente humano constitui sentido, isso pode ir do sentido ao sentido, né, ao igual a si, vamos dizer assim. Em suma, é uma relação apenas de sentido, né? E o não saber, ele é então a diferença interna do saber, não é uma dialética, mas sim uma diferença interna do saber. Então, a condição humana, né, ela ainda assim está dentro, né, da condição do conhecer, do conhecimento, e do que poderia então se chamar de negatividade, né, da ação, do sentido, do que vai constituir o sentido a partir da ação da negatividade. Não existe, então, qualquer possibilidade de um retorno ao estado pré-humano, né? O que isso tudo quer dizer? Que a experiência ela é um acontecimento dentro, né, da possibilidade do humano como humano, trazendo a prerrogativa, né, em especial do Alexandre Kojève. Isso é algo que eu esqueci de trazer. Kojève tem uma influência muito grande, né, no Batalha, como, enfim, dá para ir percebendo, né, no decorrer da forma como Batalha interpreta o Hegel a partir dos sonhos com desejo, né. E aí, essa prerrogativa do Kojève de justamente tirar a natureza do âmbito da dialética, da negatividade, reforçando o saber, a negatividade e a dialética como algo propriamente humano. E como o Gramsci diz, Bataille aceita, pelo menos em parte, essa premissa, para pensar essa diferença interna do não saber. E como afirma o Gramsci, Bataille rejeitará a cognoscibilidade discursiva do desconhecido sensível e imediato. Rejeitará a ideia de que o desconhecido está simplesmente em processo de tornar-se conhecido, de que ele se entrega espontaneamente ao conhecimento, de que é apenas o desconhecido do conhecimento e, portanto, não verdadeiramente incognoscível. Em outras palavras, parece que Bataille quer ir além do solipsismo hegeliano e kantiano, pelo fato de que essa apreensão mecânica dos sentidos pode ser excedida, mesmo dentro da condição humana, ou seja, ser e pensamento não são idênticos, que volta justamente naquela prerrogativa kantiana, né? Se você tem um ser com seu
pensamento que os sentidos não conseguem dar conta, não conseguem alcançar propriamente, então existe uma diferença entre ser e pensar, né? Ou seja, existe uma alteridade propriamente, né? E aí, como vai apontar o Gymshark, diante de uma afirmação como a de Ripoli, de que, segundo a qual o fantasma do incognoscível deve ser exorcizado em nome do saber absoluto, Bataille responderá que é possível considerar o saber absoluto apenas como uma necessidade interpretativa da lógica. Em sua visão, Hegel força logicamente a negatividade a colaborar com a constituição do sentido por meio da Aufhebung, que converte cada negativo em positivo, produzindo o sentido a partir do sem sentido. A segunda ideia, mais importante para nós aqui, é que a negatividade não desaparece quando o pensamento atinge seu objeto, seu objetivo. Em outras palavras, a noção de ser e pensamento não são idênticos, novamente, né? Levará a batalha à conclusão de que existe um resíduo do ser que está além do pensamento. Uma porradinha de leve aí no Parmênides, né? Como comentou o Felipe no dia da apresentação. De leve não, né? Uma porrada enorme no Parmênides. E se essa mancha no pensamento ela é indelével, né? Esse resíduo do ser no pensamento é indelével, então o sujeito da negatividade, aquele que pensa, e o ser não coincidem no pensamento. Ou seja, por mais que o pensamento conheça partes do ser, ele nunca o aprende por completo. E essa é a questão chave no meio disso tudo. Em linhas gerais, o que fica evidente aqui, o conhecimento, quando confrontado pela sua diferença interna, que seria o nosso saber, revela que o conhecimento propriamente não satisfaz a humanidade. Esse, qual é qual é a lore disso tudo? De que o conhecimento ele não vai ser, já que Deus nos salva, né? Assim, tipo, então não vai ser o conhecimento que vai salvar. Já que a ciência não salva o humano, então também não vai ser o conhecimento. E aí, né, por exemplo, o Hegel e o Kojève, né, que pensavam que tinham toda essa expectativa com o fim da história, a ideia de um saber absoluto e que seria que isso em especial pelo Kojève, né, isso ia se realizar pelo mútuo reconhecimento que ia criar uma humanidade homogênea a partir de um estado homogêneo, né, que ia se alastrar por toda a humanidade. E aí, né, o Kojève estava olhando para a União Soviética, né, e tendo essa expectativa a partir da União Soviética, né. E essa não satisfação, essa incerteza angustiante de uma não satisfação que é tema central para a batalha e que o leva ao não saber, que também não é uma experiência plena e pura, né? Afinal, se houvesse uma satisfação plena do humano, daria para dizer que a salvação é possível. E aqui é onde fica implícito que nenhuma salvação, mesmo que com o fim da história, interessa, né? Porque é isso. Mesmo que se esse projeto se realizasse, né, o do fim da história, o do estado homogêneo que o Kojève tanto sonhava, isso mesmo assim não ia trazer satisfação, né? Ah, bem, e aí a gente vai entrar então no segundo capítulo e então para os finalmente. Bataille vai expor que a experiência interior, por não ser um ato dogmático, não partir de nenhum princípio ou não ser validada mediante uma comunidade científica, não vai possuir nenhuma autoridade superior que a subordine por se tratar de uma prática de insubordinação. Daí surge o paradoxo da autoridade, né, na experiência interior. Como mesmo vai dizer, que ao conversar com Maurice Blanchot sobre sobre sua obstinação pela possibilidade de estar se debruçando sobre algo que não produz sentido e o mesmo responder que pela mesma que pela experiência interior não produzir sentido, a própria ela é a autoridade em si, mas que essa autoridade se espia, melhor dizendo. A autoridade, né, ela é o que você vai experienciar, que ela vai acontecer, por não ser subordinada a nenhuma autoridade que vai, como eu coloquei, que vai validá-la, então, ao mesmo tempo, ela
ela é a autoridade em si. Ah, quando o Bataille diz, experiência interior sempre teve outros fins que não ela própria, nos quais era situado o valor, a autoridade, Deus no Islã ou na igreja cristã, na igreja budista, esse fim negativo, que seria a supressão da dor, né? Então, ele está querendo dizer aqui, né? Nas religiões, a autoridade sempre é algo transcendental, algo fora, né? Ao Deus, por exemplo, ou ao fim à supressão da dor no budismo, por exemplo, ou até ao conhecimento, né? Como vai fazer a ontologia do Heidegger, como ele vai criticar aqui. Então, nunca tem ela não tem essa validação transcendental, né? Ela não é uma experiência transcendental em última instância. Apesar de Batalha não considerar ela uma experiência transcendental, ela, não sei, ela para mim ainda me ressoa em alguma medida, enfim, ainda parece ter um quê de transcendental, né? Enfim. Mas ela está muito vinculada, na real, a uma experiência imanente mesmo, né? Hum, que seria porque é o fim do isolamento, né? Do sujeito com o mundo, com os outros, com aquilo que está na frente dele, que é estranho, que é desconhecido, que tira o sujeito, né, de suas bases, vamos dizer assim. Ou seja, mesmo na igreja cristã ou no islamismo, as religiões buscam alcançar a experiência, mas sempre dando a autoridade a um exterior, que dá para entender porque o Bataille chama ela de interior, né? O interior é a autoridade da experiência em si, sem precisar ser justificado em Deus, em transcendental, enfim, como eu já disse aqui, né? E é um interior que se desfaz, que desfaz o dentro e o fora. É uma comunicação, é uma comunhão. É o que vai dizer Jean-Luc Nancy, tentando definir a experiência numa entrevista a Madeleine Chalon. A mesma não é o conhecimento de um objeto, mas o encontro de um fora, de uma alteridade, uma irrupção do, uma irrupção do que excede o sujeito. O paradoxo é que esse fora não aparece simplesmente fora de nós. O fora se abre dentro, né? Estando diretamente o Nancy aqui, fazendo que minha individualidade, minha pessoa, tudo isso se revele pelo que ela é. Envoltórios indispensáveis de uma vida que, no fundo dela mesma, se mistura a todas as outras e ao resto do mundo. Assim, o interior não é consciência, intimidade ou profundidade psicológica, mas o lugar onde o sujeito experimenta sua própria desapropriação. Então, o mesmo destaca a proximidade com Heidegger a partir do conceito de Eregnis, quando diz Heidegger fez a mesma prova no mesmo momento. Bataille nota um dia que ambos se encontram atrelados a essa mesma tarefa, a não ser pela pose professoral de Heidegger. O que quer dizer? Uma certa recusa, uma impotência de se manter diante da experiência. Quanto a essa palavra, ele designa o encontro de um fora, de uma alteridade, de um nome identificável. Em Heidegger seria eregnis ou integnis, apropriação e desapropriação. Isoegnis, maneira de se dedicar, votar a. Em Bataille, a experiência carrega tudo isso. Mas, além disso, a marca da prova efetiva, viva, é insustentável, ou seja, não apropriável. Por não ser apropriável, não formadora de sentido, de conhecimento. É mais para frente, Bataille vai dizer: já faz algum tempo que a única filosofia ainda viva, a da escola alemã, tende a trazer do conhecimento último a extensão da experiência interior. Mas essa fenomenologia atribui ao conhecimento o valor de um fim a que se chega pela experiência. Fecha a citação. Aí, né, enfim, essa é a citação da página 38, da experiência interior, em que ele vai falar que, então, que essas respostas, né, dessas filosofias, da filosofia alemã, né, que você querem dizer, da fenomenologia alemã, isso quando se chega a elas, né, claro, elas rapidamente se esgotam, tal qual qualquer religião metafísica, né, também se encontram esgotadas em dar resposta para tentar dar conta desse nada, né, desse abismo existencial frente ao desconhecido. E o desconhecido batalhano pode ser exemplificado como uma constatação de um lado
de nossa finitude diante da existência, e de outro, a pequenez de nossa existência, né? De que somos apenas uma gota d'água no oceano. Essa tentativa de ser um todo não passa de uma forma de se esquivar da experiência que a mesma só pode ser concebida a partir de uma cosmovisão que concebe com grande indiferença, com grande indiferença a existência de um indivíduo para o outro, em relação ao universo como um todo. E aí, então, né, esse salto batalhano, se assim a gente pode dizer, ele talvez seja mais parecido em alguma medida ao budismo do que ao, sei lá, um suposto salto kierkegaardiano, por exemplo. Porque por mais que o sujeito tenha a experiência de se desprovendo de certas amarras lógicas e em direção ao abismo, que aí, no caso, né, não propõe salvação, já se afastando em alguma medida do Kierkegaard, nos faz retornar ao sentido de suplício batalhano, né, como eu falei no começo. É por essa via que a experiência adquire autoridade em si, ou seja, a inteligência se apequena frente à autoridade da experiência. E aí, trazendo a citação da página 139, né, o Batalha vai dizer: é preciso apreender seu sentido de dentro. Elas não são demonstráveis logicamente. É preciso viver a experiência. Ela não é facilmente acessível. E, inclusive, considerada de fora da inteligência, seria preciso ver nela uma soma das operações distintas, umas intelectuais, outras estéticas, outras, enfim, morais. Todo o problema é retomar. É apenas de dentro, vivenciada até a agonia do transe, que ela aparece unindo o que o pensamento discursivo tem de separar. Mas ela não une apenas essas formas estéticas, intelectuais, morais. Une também os conteúdos diversos da experiência passada, como Deus e sua paixão, numa fusão que só deixa de fora o discurso pelo qual se tentou separar esses objetos, fazendo deles respostas às dificuldades da moral. É só fazendo parênteses aqui, né? Porque novamente dizendo, né? Essas formas de se experienciar, né? Enfim, essas formas sejam estéticas, intelectuais, como eu falei, né? Pode ser por uma experiência estética, pode ser por uma experiência de embriaguez, pode ser por uma experiência poética. Sempre que a gente tenta falar sobre elas, em alguma medida se perde, né? Porque a linguagem e o discurso, eles produzem essa separação, né? Propriamente, eles tentam capturar esse incapturável, vamos dizer assim. E aí, voltando aqui para a situação, a experiência atinge, para terminar, a fusão do objeto do sujeito, sendo como sujeito não saber, como objeto o desconhecido. Ela pode deixar de se quebrar sobre isso a agitação da inteligência. Fracassos repetidos não a servem menos que a docilidade última que há de se esperar. Fecha a citação. Então, aqui, né, para finalizar na grande realidade, em outras palavras, esses fracassos, eles tentam compreender a experiência, eles tentam compreender a experiência. Só que o fracasso, ele também é parte, né, do percurso. Porque justamente no momento que você tenta compreender a experiência pelos sentidos, pela linguagem, pelo pensamento, isso em uma medida vai se perdendo, né? Por isso tem esse tom da... Por isso a experiência tem muito esse tom de uma... Como vamos dizer... De uma paródia, né? Que é como se a linguagem parodiasse, estivesse tentando parodiar esse incapturável, né? Em última instância. E aí, nesse sentido, a inteligência ela precisa esgotar seus recursos até reconhecer sua insuficiência. E é a partir disso que a experiência acontece, né? Dessa constatação de que a inteligência, o sentido, a linguagem não dão conta, né? E é a partir dessa fusão, né? Dessa coisa, né? Do não saber como objeto, do não saber como sujeito, do desconhecido como objeto,
que sempre se compreende outro âmbito da experiência que é a da comunicação. E aí o Bataille fala na página 40, si mesmo não é o sujeito que se isola do mundo, mas um lugar de comunicação, de fusão de sujeito e de objeto. Ou seja, por mais que a experiência não revele coisa alguma, de acordo com Bataille, ela seria, seria esse agridoce identificante que desmantela as ilusões da metafísica em geral. Então, a experiência pela poesia, pela embriaguez, pelo bacanal, pelo sacrifício, né, como ele muitas vezes retoma, quando vai falar dos antigos, dos bacanais dionisíacos, né, seria a vontade de ir além do conhecimento, né, de deixar o impulso se levar, vamos dizer assim. E assim, essa experiência, esse impulso, né, ele seria sagrado, seria a definição daquilo que é o sagrado, né? O mundo moderno perde pela cotidianidade, pela produtividade e até pela salvação, né? Seja pela religião, seja pela técnica, pelo trabalho, pela ciência, pela ideia de salvação, enfim. Então, querendo ou não, a angústia é um aliado, né? À experiência, pois a mesma desmantela as ilusões da modernidade, do progresso, e revela que essa não satisfação do humano com o progresso técnico e produtivo não deu conta de satisfazer as funções humanas e remetem à necessidade de estabelecer um outro tipo de relação com as coisas, né? E aí volta aquela questão do início, né? Todo ato, toda experiência, todo dispêndio seria uma experiência anterior, né? Seria então esse contato, seria essa desinibição, né? E aí o Batalha, nesse terceiro capítulo, ele vai entrar muito nessa questão da comunidade, de constituir uma comunidade, né? E da dificuldade de constituir uma comunidade. Eu não vou entrar nesse capítulo ainda, vou deixar isso para ainda então, no próximo vídeo, a blogueira aqui, né? Enfim, falar em outro seminário. Mas entra aí uma questão em que o niilismo, né? Que esse niilismo, esse encontro com o nada, ele é meio gnoseológico, vamos dizer assim, né? Tem uma gnose implícita nisso. E, em linhas gerais, assim, dá para se dizer que é como vamos dizer, o momento em que se mata Deus, se mata a salvação, para que então possa talvez abrir espaço para constituir uma comunidade que retome o sagrado propriamente, porque, né, tem muita essa questão de que tipo a morte de Deus, o ateísmo, tanto em Nietzsche quanto em Bataille, ele tem um quê de retomar um estado sagrado, né? Está para além da metafísica ocidental, como a gente conhece, né? Vamos dizer assim, do cristianismo ou do platonismo, né? Propriamente falando. Bem, vou ficar por aqui então. É isso, foi mais ou menos o que eu apresentei. Algumas, né? Uma coisa ou outra melhorada ou piorada, mas é isso.